Olá, este é o Audio Waycast, eu sou o Carlos Borges e vamos a mais um boletim oficial do meu grupo de estudos, o boletim de edição número 7, onde eu trago o tema da economia comportamental que tirei do o livro da economia, aquele azul que eu já mostrei aqui. O editorial traz o texto: as pessoas não são 100% racionais. Pode-se descobrir que a atratividade relativa das opções varia quando o mesmo problema de decisão é apresentado de formas diferentes. Amos Tversky e Daniel Kahneman. E aí diz assim o editorial: as pessoas não são 100% racionais. Até os anos 1980, a teoria econômica corrente era dominada pela ideia do homem econômico racional. Os indivíduos eram tidos como agentes que encaravam todas as decisões racionalmente, comparam custos e benefícios e tomam uma decisão que lhes dará o melhor proveito. Os economistas pensavam que era assim que a maioria das pessoas se comportavam em situações de certeza ou incerteza e formalizaram a ideia da tomada de decisão racional na teoria da utilidade esperada. Na realidade, porém, as pessoas costumam tomar decisões irracionais que não lhes dão a melhor compensação e podem até prejudicar seus planos. Os primeiros estudos desses caprichos de comportamento foram feitos em 1979 por dois psicólogos israelense-americanos, Amos Tversky e Daniel Kahneman. Eles analisaram a psicologia da tomada de decisão e respaldaram suas hipóteses com exemplos empíricos. Seu principal ensaio, Prospect Theory, An Analysis of Decision and Risk, delineou uma teoria que assinalou um novo ramo de estudo chamado economia comportamental, que visava tornar as teorias econômicas sobre tomadas de decisão mais realistas do ponto de vista psicológico. E aí eu trago mais um tópico lá do livro da economia, lidando com risco. Tversky e Kahneman descobriram que as pessoas costumam violar as suposições padrão dos economistas sobre comportamento, sobretudo quando as consequências são imprevistas. Viu-se que, longe de agirem racionalmente em interesse próprio, as pessoas são influenciadas pelo modo como a decisão é apresentada e reagem de uma maneira que desmente a teoria convencional. O enfoque padrão da decisão sob incertezas presumia que o indivíduo é avesso ao risco, propenso ao risco ou não se importa. Essas preferências quanto ao risco ocorreriam se o indivíduo estivesse diante de risco de ganho ou perda. Contudo, Tversky e Kahneman descobriram que as pessoas são avessas ao risco quando diante de ganho, mas propensas ao risco quando diante de perda. A natureza da preferência individual parece mudar. O trabalho deles mostrou que as pessoas são avessas ao risco e, portanto, desejam assumir riscos para evitar a perda na situação em que não assumiriam riscos para ganhar algo. Por exemplo, a queda da utilidade ao perder 10 mostra-se maior do que o ganho de utilidade ao ganhar 10. A sensação de perder 10 é pior do que a sensação de ganhar 10. Essa tendência para a aversão à perda significa que,
Quando as opções de mudança são formuladas de tal modo que as consequências pareçam negativas, é mais provável que as pessoas vejam a mudança como um problema. Isso pode ser usado para influenciar as pessoas. Por exemplo, se o governo quer encorajar o povo a adotar algo, é mais provável que tenha sucesso se enfatizar os ganhos positivos por tomar tal decisão. Se, por outro lado, o governo quiser que a população rejeite algo, deverá se concentrar no que ela perderá. O fim do homem racional, as principais descobertas desse trabalho, de que gostamos menos de perder do que de ganhar, e interpretamos as perdas e os ganhos num contexto, ajudaram a esclarecer por que as pessoas tomam decisões incompatíveis com a teoria da utilidade ou a ideia do homem econômico racional. A teoria é um alicerce da economia comportamental e também tem tido grande influência no marketing e na publicidade. Entendendo como decidimos, os marqueteiros podem comercializar os produtos com maior eficiência. Um bom exemplo disso são as promoções de lojas, com descontos enormes em artigos que antes tinham o preço inflacionado. A Prospect Theory tem implicações em muitos tipos de decisões econômicas comuns. Por exemplo, a teoria explica por que as pessoas viajam a outra parte da cidade para economizar 5 em um DVD de 15, mas é improvável que façam a mesma viagem para poupar 5 numa TV de 400. Muito embora sua riqueza líquida seja atingida na mesma quantia em qualquer caso. A aversão à perda explica ainda o que é chamado de efeito de dotação. As pessoas costumam dar a um objeto um valor maior quando o possui e não querem perdê-lo, do que antes de possuí-lo, quando se trata apenas de ganho provável. A economia comportamental é fundamental para o entendimento da economia e deu à economia moderna o realismo da psicologia. A Prospect Theory foi a primeira a declarar que as pessoas não são simplesmente 100% máquinas racionais. As implicações dessa descoberta para as teorias econômicas e as políticas governamentais têm alcance muito amplo. Por exemplo, ter uma sensação de propriedade pode alterar a maneira de cuidar das coisas. Esse editorial foi do livro da Economia, das páginas 266 a 273. E aí, continuando o boletim, eu faço uma sugestão de artigo, né? A Evolução da Cooperação, de Robert Axelrod. E aí, esse artigo, ele diz, com o tempo, até o egoísta colabora com os outros, concorrência e cooperação. O economista americano Robert Axelrod escreveu em 1984 A Evolução da Cooperação. Baseava-se nos resultados de uma série de jogos em que especialistas na teoria dos jogos se enfrentavam em programas de computador para ver quem se saía melhor. O jogo que eles disputaram foi O Dilema do Prisioneiro, que envolve 12 ladrões presos pela polícia. Cada detento deveria confessar
ficar em silêncio ou entregar o outro. O jogo investiga se é mais inteligente cooperar em nome do benefício mútuo ou agir com egoísmo. A melhor estratégia, Axelrod descobriu que a cooperação pode vir de atos interesseiros. Sua série de jogos testou muitas estratégias. A mais bem-sucedida foi a simples olho por olho, em que um jogador coopera na primeira jogada e depois espera o adversário, espelha o adversário, não sendo nunca o primeiro a capitular. As abordagens de maior sucesso foram as amáveis. Descobriu-se que a cooperação dava resultados mutuamente benéficos, mas não se deve ser muito amável. Se alguém é traído, é crucial revidar na jogada seguinte. Para manter a credibilidade, os jogadores devem revidar imediatamente se forem entregues. Esse enfoque da análise da competição e cooperação tornou-se um campo rico que examina como surgem as regras sociais e até morais. O livro da economia, página 273. Daí eu faço a recomendação de canal. Eu recomendo o canal do Roberto Mota no YouTube, comentarista político da Jovem Pan e de muitos outros canais, escritor, muitos bons livros publicados aí, best-seller. Faço a recomendação de livros. Henry Hazlitt, Economia em uma única lição. Um livro muito importante que todos os que pudessem deveriam ler. Economia em uma única lição, de Henry Hazlitt. E daí eu faço o meu tweetando, aproveitando aqui o livro da economia, eu coloquei no Twitter o que escrevi acima. A aversão à perda explica ainda o que é chamado efeito de dotação. As pessoas costumam dar a um objeto um valor maior quando o possuem e não querem perdê-lo, do que antes de possuí-lo quando se trata apenas de ganho provável. Daí falo do porquê do grupo de estudos conservadores, falo das minhas redes sociais, falo do patrocínio do canal, e aí, Old Waycast na velha estrada, a moda antiga. Obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe. E gostando do conteúdo, considere se inscrever. Obrigado a todos, e é isso.